ao versículo 31. Nós vamos estar lendo esse texto e em seguida vamos estar trazendo uma palavra. Todos encontraram? Diz assim o texto. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele... Oi? 26, Gênesis. Capítulo 1, versículo 26. Entrou? Beleza. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero nesta tarde agradecer ao Senhor por poder mais uma vez cultuar a Ti com os meus irmãos e poder compartilhar a Tua palavra. Eu peço agora que o Senhor traga, através do Teu Espírito Santo, discernimento, sabedoria, para falar, Senhor, a Tua palavra com ousadia, com intrepidez, com graça e com unção. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra vá de encontro aos nossos corações e fale com cada um de nós nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o tema da minha mensagem de hoje é compreendendo o nosso propósito. Nós viemos na Terra com propósito, nós não viemos aqui aleatoriamente. Não viemos aleatoriamente, nós viemos com um propósito. E Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele fez todas as coisas, criou todas as coisas, e quando Ele, por último, Ele fez o homem. E quando Ele fez o homem, Ele deu ao homem domínio sobre todas as coisas, domínio sobre todos os reinos. O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Todos os reinos Deus deu ao homem. Esse foi o propósito de Deus. Criou, fez a terra, botou todas as maravilhas que existem na terra, com o propósito de que o homem cultivasse, cuidasse desse jardim, cuidasse dessa maravilha, dessa criação, e que o homem vivesse bem. O propósito de Deus era que o homem desfrutasse bem dessas coisas. Obrigado, minha filha. O homem desfrutasse bem dessas coisas. E ao desfrutar dessas coisas, ele pudesse viver bem. Ele pudesse viver em paz, harmonia, amor, sem doença, sem miséria, sem preocupação, sem escassez.
ele ia desfrutar de todas as coisas que Deus fez para ele. Todas as coisas. Se nós olharmos direitinho para as Escrituras, nós vamos ver que até a mulher ia gerar filhos sem dor. Depois que Deus falou, com dor darás à luz filhos. Depois que eles desobedeceram. Foi que Deus falou, né? Com dor darás à luz filhos. Hoje eu estava conversando, foi com o Diego, hoje pela manhã, aqui, a gente conversando, e eu estava refletindo sobre essa questão de que Deus, ele quer nos abençoar. E quando nós andamos em obediência à palavra, quando nós andamos em obediência ao propósito de Deus, há um caminho livre para que nós possamos ser abençoados, para que Deus derrame a bênção dele sobre nossas vidas. Mas o adversário, ele não quer que isso aconteça, ele não quer que a gente viva bem, ele não quer que a gente tenha paz, ele não quer que a gente tenha sossego, ele não quer que o nosso casamento vá bem, ele não quer que nós tenhamos um bom relacionamento com os nossos filhos, ele não quer que nós tenhamos um bom relacionamento com os irmãos, né? A estratégia do diabo sempre foi essa, colocar tudo em desordem, colocar tudo em desarmonia. A própria Bíblia diz isso, né? Nós sabemos que lá em Isaías 45, versículo 18, lá em Isaías 45, versículo 18, a palavra de Deus, ela diz assim, que Deus criou os céus e a terra. Deus não a criou sem forma e vazia. Preste bem atenção nisso, viu, gente? Quando Deus fez a terra, Deus não fez um caos. Deus não criou um caos. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para Gênesis, do versículo 1 até o versículo 2, há uma longa história. Há uma longa história. Moisés não foi detalhista, porque Moisés escreveu algo de 2.500 anos antes dele existir. 25 séculos, né? E ele não viu, ele não estava ali. Né? Ele não estava ali. Muita coisa Deus deu a ele, através das histórias que os hebreus tinham esse hábito de contar a história de um para o outro. Havia as tábuas, havia os escritos que eles colocavam, guardavam vários documentos históricos, e através disso que eles foram juntando a história. E também Deus revelando a Moisés muita coisa, além dele ouvir os hebreus tinham esse hábito de passar de pai para filho, como foi a história deles, né? Ainda tinha essa questão de Moisés ter sido criado pela própria mãe. A própria mãe criou ele. Isso foi muito interessante. E nesse versículo, o versículo 1 para o versículo 2, quando ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 1 diz isso. E o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Entre esse Deus criar a terra e a terra se tornar sem forma e vazia, aconteceu todo esse estrondo, toda essa situação. Tem pessoas que ficam brigando, houve mesmo Big Bang, houve mesmo, eu digo, rapaz, houve. Porque a Bíblia fala que Deus criou a terra sem forma e vazia. E depois que Deus criou a terra sem forma e vazia, aí depois a Bíblia vem dizendo que, aliás, Deus criou a terra perfeita, e depois a terra se tornou sem forma e vazia. Quando a gente vai ver a história que Satanás foi lançado, né? Ele quis se rebelar contra Deus, e ele foi lançado. E o próprio Jesus lá em Lucas diz assim, eu vi Satanás caindo como relâmpago. Né? Então Jesus estava referindo-se a este acontecido. Então Deus, ele quer a ordem, ele quer a paz, ele quer a harmonia, ele quer a felicidade de toda a humanidade, todos os seus filhos. O diabo, ele quer a desordem, ele quer a desarmonia, ele quer a bagunça, ele quer a doença, ele quer o mal, ele quer a violência, ele quer a intriga. Tudo isso é dele, é de Satanás. Ele age dessa forma, né?
E por isso que ele fez, ele conseguiu fazer com que o homem desobedecesse a Deus. Olha, preste bem atenção. A única maneira que Satanás tem para conseguir derrubar o homem, tirar o homem tirar o homem da presença de Deus. E ele tira o homem da presença de Deus através do pecado. Então, quando nós cedemos ao pecado, ceder ao pecado é o quê? É obedecer o reino das trevas, né? Nós cedemos ao pecado, ele concede espaço para dominar, porque nós agora estamos sob o domínio dele. Nós entregamos o direito de governo. A Bíblia diz de quem vocês obedecem, vocês se tornam servo. A palavra servo quer dizer escravo. A palavra grega que quer dizer escravo. Quem é que eu obedeço? Eu obedeço a Deus ou obedeço a minha carne? Obedeço ao diabo através da vontade da minha carne, né? Então são essas coisas que nós precisamos entender. E o propósito de Deus é que o homem domine, que o homem tenha domínio, não que o homem seja dominado. Eu passei muita coisa na minha infância, na minha adolescência, mas eu tive uma coisa, algo comigo que eu acredito até que foi Deus que colocou no meu coração. Eu digo, eu nunca gostei de ser dominado por ninguém. Eu não vou usar drogas, porque se eu usar eu vou ser dominado. Eu tinha isso na minha cabeça. Que eu via meus colegas que usavam maconha, na minha época era maconha, né, a droga. Hoje tem outros tipos aí. Eu digo, eu não vou usar maconha porque eu vou usar e vou ficar dependente dela. Eu vou ficar dependente, ela vai me dominar. E eu não quero ser dominado por ninguém. Eu não aceito ser dominado por ninguém. Só por Jesus. Aí Jesus dominando é outra coisa. Então, graças a Deus que esse medo que eu tinha de ser dominado, de usar drogas, me fez eu não entrar nas drogas. Oportunidade eu tive muitas. Dizer que é porque eu sou bonzinho, não, de forma alguma, não sou bonzinho. Ah, porque, não, também não. Eu não sou anjo, eu não sou vice-anjo, eu não sou vice-Deus, vice-Jesus, não sou nada disso. Eu sou um homem de carne e osso, cheio de defeito. Aí minha mulher que sabe que eu tenho defeito, né? Então, assim, é muito sério isso. Mas quando nós entendemos que andar debaixo, subordinado à vontade de Deus, esse é o propósito de Deus. É que eu e você andemos subordinados à vontade dele. Subordinados ao propósito dele. Se quiser botar a cadeira aqui, pode botar, viu? Eu não mordo não, sou feio, mas não mordo. Tá? Então, assim, andar subordinado. E é tão fácil se submeter a Cristo. É uma linha tênue. Você se submeter a Cristo e você deixar de se submeter a Cristo. É muito tênue, é uma linha muito fina. E você tem que ter muita cautela, né? Você precisa estar andando em oração. Você precisa estar estudando a palavra, meditando na palavra, né? Para poder você andar na obediência. Para poder você andar na presença de Deus. Você vê que a linha é tão tênue, que o povo hebreu saiu do Egito, só chegou na terra prometida, quem? Nem Moisés entrou. Não foi? Nem Moisés entrou na terra prometida. Só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. Para você ver o quanto é uma linha tênue, é uma coisa bem... É bem melindrosa essa questão. Mas nós temos que estar atentos. Amém? Então, vamos viver o propósito? Vamos entrar no propósito de Deus? Em primeiro lugar, eu preciso entender que eu fui criado por Deus. Da criação, eu sou o homem, é a coroa da criação. É a glória da criação de Deus, é o homem. Quando Deus criou o homem, Deus foi a coisa maravilhosa para Deus. Deus se alegrou por ter criado o homem. Deus não está com raiva de você. Deus não é seu inimigo. Deus não está esperando você errar para te bater, para te espancar, para te botar num leito. Deus não está fazendo isso. Deus te ama. Você é escolhido por Ele. Você é criatura, Ele te criou, Ele te formou. Foi um golpe violento
que Deus deu no reino das trevas, quando Deus criou o homem. Porque quando Deus criou os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, nenhum deles Deus disse que era a imagem e semelhança deles. O próprio Satanás, que desejou tanto isso, não conseguiu. Caiu por causa disso. Mas Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Foi assim estarrecedor para Satanás ver que Deus criou eu e você a imagem e semelhança de Deus. Porque nós temos senso de justiça, nós temos senso de moral, nós temos senso ético. Pode até não praticar, mas nós temos. Porque Deus colocou no nosso coração essas coisas. Porque nós somos semelhantes a Deus nesse sentido. Nesse aspecto. Né? E o diabo não tem jeito. A gente tem jeito. Peca, faz besteira, mas se arrepende, busca Deus, busca a misericórdia de Deus. Deus perdoa, restaura e vai levar a gente para morar com Ele na eternidade. E o diabo não. O diabo não tem perdão mais para ele. Não tem mais perdão para ele. Acabou, não tem jeito, mas já era. Já era. Então, em primeiro lugar, você precisa compreender que foi criado por Deus, conforme o versículo 27 e o versículo 28, quando ele disse aqui, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos. Ser fecundo, ser fértil. Olha, seja fértil. Seja fértil. Não só para fazer menino, não. Porque tem muitos crentes que pensam que é só para fazer menino. Porque crente é bom para fazer menino. Crente é bom. Um feio atrás do outro. Cuidado. Eu fiz logo 4. Então assim, sede fecundos, sejam férteis. Mas fértil nessa questão de gerar filhos. Fértil na questão profissional. Fértil na saúde, fértil no aprendizado, e tudo que você faz, faça bem feito, seja fértil. Estava comentando hoje com minha esposa, falando, Neide, tem 20 quantos anos, Neide, que trabalha ali? Esse ano faz 23. 23 anos, no emprego só. Isso é uma bênção, né? Mas é uma bênção, veio de bandeja para mim. Isso, então, é uma bênção, e assim o tempo, porque hoje em dia as pessoas, qualquer coisinha, né, já não está mais... então assim, você está ali. Então Deus deu o poder para você dominar sobre a criação que Ele fez. Ele criou todas as coisas. Criou, mas criou e deu para o homem cuidar. Para o homem cuidar. O homem entregou isso para Satanás. Quando ele desobedeceu a Deus, ele entregou o direito de reinar, o direito de mandar, o direito de autoridade para o diabo. Foi isso que o homem fez. Em segundo lugar, o homem foi criado para dominar a criação de Deus, toda a criação. Você vê que Deus botou os animais para o homem colocar o nome. O homem que deu nome aos animais. O homem se relacionava com os animais, todos aqueles animais, leão, a onça, o tigre, tudo isso, o homem se relacionava com ele. Você vê que a mulher, a serpente ali, eu costumo dizer que a primeira sessão espírita que teve na face da terra foi lá. A mulher recebendo a serpente, incorporando o diabo lá e dando aquela mensagem e falando para a mulher e ludibriando a mulher. Né? Então Deus deu domínio. Terceiro, o homem perdeu o domínio quando desobedeceu a Deus. Quando desobedeceu, o homem perdeu esse domínio. Capítulo 3 de Gênesis, no versículo 1 a 7, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ó, o engano,
a mentira. O diabo, ele vem com sutileza. Ele vem com sutileza. A gente às vezes desobedece a Deus tão fácil, às vezes até sem perceber, quando a gente vê já está enrolado até o pescoço. Né? Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Olha aí. E comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até ali o homem e a mulher não tinham se dado conta de que estavam nus. Estavam ali juntos, intimidade com Deus, intimidade um com o outro. Né? Até o momento ele não tinha se dado conta. Até o momento ainda não tinha vindo essa questão de imoralidade, essa questão de falta de pureza. Mas a partir do momento em que o homem pecou, desobedecendo a Deus, imediatamente eles viram que eles estavam nus. E vendo que estavam nus, obviamente eles viram que estavam fora da presença de Deus. E tinham perdido a graça. A graça de Deus é o que nos cobre, é o que nos veste. É o sangue de Jesus Cristo. Hoje, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, protegidos, guardados. Então o homem perdeu esse domínio. A partir daquele momento, o homem já não tinha mais aquela ousadia, já não tinha mais aquela autoridade para dominar, a exercer o domínio. E aí depois começou os acontecimentos, onde entrou a violência, onde um irmão matou o outro, e outras coisas mais que vieram acontecer, você lendo o livro de Gênesis. Em quarto lugar, o homem precisa resgatar esse domínio. Agora o que nós precisamos entender, perdeu o domínio, o homem perdeu o domínio. Mas tem como e agora? Como é que eu vou resgatar esse domínio? Paulo, escrevendo a carta à igreja de Colossos, aos irmãos dos Colossenses, no capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 13, quando ele escreveu à igreja de Colossos, ele fala o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, como é que nós podemos retornar para Deus? Como é que nós podemos retornar para o propósito inicial? Aquele propósito que Deus começou lá no Gênesis. E nós saímos dele, nós perdemos ele por causa de Adão. Nós perdemos o caminho. A parábola do filho pródigo conta sobre isso. A humanidade perdida, afastada do Pai. Mas no momento em que o homem reconhece a sua falta do Pai, a necessidade do Pai, ele diz assim: o empregado na casa do meu pai come sentado à mesa com fartura, e eu aqui desejando comer a comida do porco. Voltarei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei perante o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faze ao menos um empregado seu. Me faze ao menos um empregado. Eu quero pelo menos ser um empregado na tua casa, Pai. Mas me dê outra oportunidade. Me dê outra chance. Então nós precisamos disso. Nós precisamos entender isso. Que no momento em que eu estou sem Cristo, no momento em que eu estou fora de Cristo, eu estou debaixo do governo de Satanás, do reino das trevas.
Porque muitas coisas, o dia desse a gente estava conversando aqui, poxa, as pessoas que não têm discernimento espiritual, elas não conseguem ver o que está acontecendo com o mundo. As pessoas que não têm conhecimento, que não têm discernimento espiritual, elas não conseguem ver, elas acham que está tudo bem. Elas acham até que está tudo normal. E o diabo é que nem o diabo é que nem o piloto de um navio, o que ele sabe que o navio vai afundar, mas ele não tem como salvar o navio. E ele faz o quê? Ele diz, olha, pode aproveitar à vontade, pode comer o que vocês quiserem, pode fazer o que vocês quiserem, aproveitem bem, porque ele sabe que o navio está afundando. E é o que o diabo está fazendo com a humanidade. As pessoas estão achando assim, agora a gente tem liberdade para fazer o que quiser, né? O que dá na telha, e surgindo leis, e surgindo a mídia, botando para os homens fazer o que quiser, isso é normal. Esse dia eu fiquei de queixo caído, um menino de 8 anos fazendo cirurgia de mudança de sexo pela USP de São Paulo. Gente, uma criança de 8 anos, ela sabe o que é. Ela sabe o que é que ela vai. Né? Então vai dar carteira de motorista para ele, que ele já sabe, né? Já tem responsabilidade, então não dá carteira de motorista para uma criança de 8 anos. Mas as pessoas aplaudem, que bonitinho, aí um monte de gente, até a mãe, né? O Guilherme até falou, olha a mãe. Então assim, tava até a mãe, todo mundo aplaudindo, achando aquilo a coisa mais linda, que lindo. Ele veio, era o corpo de menino, mas era uma menina, não se sentia, né? Gente, o diabo está destruindo a humanidade. O diabo está atacando a criação de Deus. E só entende isso quem é espiritual. Quem entende a palavra de Deus. Quem não entende, não vai achar que é normal. Vai achar que é normal, né? Mas nós precisamos fazer o quê? Voltar, resgatar, né? Como ele diz aqui, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos debaixo do império das trevas. Nós ainda temos alguns costumes, alguns hábitos de lá. Eu entreguei minha vida a Cristo, eu tinha 18 anos de idade. Mas até hoje eu luto com coisas que Deus está trabalhando na minha vida para arrancar de lá. Até hoje eu luto com coisas que tem hora que eu olho coisas assim e digo, Deus, como isso aqui mudou na minha vida, isso aqui mudou, mas isso aqui, oh meu Deus, aí eu não gosto nem de olhar. Eu digo, venha cá, Senhor, tenha misericórdia. Nós precisamos nos colocar na dependência de Deus para que sejam mudadas as nossas vidas, a nossa velha natureza. Né? Então, o que nós podemos fazer é resgatar esse domínio. E nós só resgatamos esse domínio quando nós saímos do reino das trevas e viemos para o reino da luz. No versículo 24, do mesmo capítulo de Colossenses, de Paulo aos Colossenses, do versículo 24 até o 29, ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto, preste bem atenção nisso aqui, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos,
advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, aqui ele fala do mistério. O mistério que foi guardado desde a fundação do mundo. E que foi revelado agora. Que mistério é esse? É a igreja. Porque durante todo o período da antiguidade, o povo de Deus era quem? Eram os judeus. Eram os hebreus, que era o povo separado, o povo escolhido de Deus. Mas a igreja é uma mistura de grego, de romano, de todo tipo de gente que vem e se torna um só em Cristo Jesus. Em Cristo não há mais judeus, em Cristo não há mais grego, em Cristo não há mais romano, em Cristo não há mais escravo, em Cristo não há livre, todos somos um em Cristo. Esse é o mistério que Deus deixou. Esse é o mistério revelado. Esse é o mistério revelado através da igreja. Deus vem revelar o mistério que está desde a fundação do mundo, que é através do arrependimento de pecado, através de abrir mão dos pecados, de uma vida de pecado. Eu venho a Cristo e obedeço a Cristo, e caminho com Cristo, e me torno corpo de Cristo. Agora esse corpo, essas pessoas de várias nacionalidades, de várias formas, de várias práticas, são transformadas através do poder de Deus, através do Evangelho de Jesus. Essas pessoas são transformadas em nova criatura. Quando Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, tudo se fez novo. Agora nós temos uma nova vida em Cristo. Nós agora temos uma nova vida. A nossa velha vida não é interessante. A nossa velha vida não nos atrai mais. A nossa velha vida não nos traz mais saudade. A nossa velha vida trouxe sequelas terríveis, trouxe dores, trouxe amargura, trouxe separação, trouxe choro, trouxe morte, trouxe violência. Mas agora nós temos a nova vida em Cristo Jesus. Estamos caminhando para o novo, para uma mudança de vida. Seguir a Cristo não é uma religião. Seguir a Cristo não é a placa de uma denominação. Seguir a Cristo não é seguir as regras de uma religião, de uma igreja que um pastor acha que é pecado ou que ele não acha. Tem igreja que o pastor acha que é pecado a mulher cortar o cabelo, então ele proíbe a mulher cortar o cabelo e diz que é doutrina, sã doutrina. Tem igreja que diz que a mulher não pode usar calça comprida, porque é a sã doutrina. Não é a sã doutrina, essa é a doutrina deles, dos homens, o que está na cabeça deles. O esquizofrênico que bota coisa na cabeça. Entendeu? A verdadeira doutrina está aqui. Cristo em vós. É Cristo nos transformando. É Cristo que vai trabalhar em nós. É Cristo que vai trabalhar nas nossas vidas. Eu estava conversando outro dia aqui com o Jansi, veio aqui, a gente estava lá na Querigma uma vez, e aquele grupo de oração, de mãos dadas, orando. Aí nessa época ainda tinha uns certos ranços ainda da religião. E aí o William entrou com o boné na cabeça, estava lá com o boné, de mão dada, orando. Aí no meu coração eu não mexi nem com a boca, porque se eu mexesse com a boca, podia dizer assim, não, ele fez leitura labial. Não mexi nem com a boca. Eu falei, Senhor, esse boné na cabeça do William está me incomodando. Daqui a pouco eu vi, jogou o boné no chão. Aí terminamos a oração, eu falei, William, por que foi que você jogou esse boné no chão? Falou, porque na hora que eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo que o meu boné estava incomodando você.
E eu amo você. Você é meu pastor, eu te amo. E eu não quero entristecer você. É interessante, né? O Espírito Santo mostrou para ele isso. Outra vez o Ítalo tinha um cabelão, né? Cabelo bonito, não era? Lembra, Matheus? O Ítalo tinha um cabelão, né? Cabelo. Nem. Hã? O Everton também. O Everton não tinha, o cabelo que nem o do Ítalo. Não é tão grande, né? Tinha. Aí o Ítalo lá com o cabelão, um dia, o Ítalo chegou com o cabelo cortado na igreja. Eu falei, vem cá, Ítalo. Cortou o cabelo? Quem mandou tu cortar o cabelo? Foi o Espírito Santo, pastor. Eu falei, foi o Espírito Santo ou foi algum irmão aqui da igreja querendo dar um de Espírito Santo? Falou, não foi o Espírito Santo. Falou que eu estava com vaidade. Então, irmãos, a melhor coisa é quando o Espírito Santo convence a pessoa. Não é o pastor. O pastor vai falar, irmão, não fica com esse cabelão grande aí não, fica feio para você. O que vai acontecer? Você vai até magoar, entristecer a pessoa. Claro que tem coisa que a gente, como pastor, tem que chegar e mostrar, né? Mas tem coisas que é o Espírito Santo que vai fazer mesmo e acabou, não tem jeito. O que a gente tem que fazer é orar e deixar que Deus age, né? Então isso é o Evangelho de Cristo. Eu sempre digo para Deus, Deus, se isso aqui está errado de acordo com a tua palavra, então muda. Então tira, transforma. Amém? Então é isso que Deus quer. Amém? Que nós possamos compreender que nós estávamos fora de Cristo, nós estávamos separados de Deus e agora nós somos trazidos. Religião, a palavra religião, ela está muito deturpada na sociedade. A palavra religião vem do latim religare, que quer dizer ligar de novo. O homem foi cortado a relação, o fio que liga ele a Deus, a energia foi cortada por causa do pecado. Jesus veio para pegar esse fio e fazer a religação. Cortou sua luz. Enquanto você não pagar, a anel não vem ligar. Então, cortou o meu relacionamento com Deus. Enquanto eu não venho a Cristo, eu não busco a Cristo de coração, eu não estou religado com Deus. Eu posso ser o maior religioso. Eu posso ser o cara mais religioso que tem. Mas se eu não tiver um relacionamento com Cristo, não vai adiantar nada. Deus não quer que a gente seja religioso. Deus quer que a gente seja nova criatura. Deus quer que a gente tenha um relacionamento verdadeiro com Cristo. Amém? Em nome de Jesus. E por último, o homem em Cristo precisa tomar posse da sua posição. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Para nós concluirmos aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Então antes eu não era povo, você não era povo, eu não era, nenhum de nós aqui éramos povo, até conhecermos a Cristo. Até conhecermos a Cristo. Porque no Antigo Testamento, os hebreus, né, lá em Êxodo 19, ele fala sobre isso. Vós sois a minha, se vocês me obedecerem, Deus ainda fala assim para eles, se vocês me obedecerem, vocês serão minha propriedade peculiar. Ele está falando isso. Agora ele vem repetir a mesma coisa em Pedro. Pedro está repetindo a mesma coisa. Só em relação, desta vez, ele não está falando dos hebreus, mas ele está falando à igreja, da igreja de Cristo, do povo de Deus, sabe? O povo que foi transformado pelo Evangelho. Uma certa feita, um homem disse assim,
pastor estava pregando. Opa, desculpa. Eita, o pastor foi pregar e foi molhar os irmãos. O pastor estava pregando, desculpa aí, que Jesus transformou água em vinho. Aí teve um cara que falou, é mentira que Jesus não transforma água em vinho. Aí tinha um cara que levantou e falou assim, olha, é verdade, ele lá na minha casa ele transformou cachaça em leite. Mas como é que foi isso? Eu era um alcoólatra, todo o meu dinheiro que entrava eu já ia no boteco, enchia a cara de cachaça, deixava meus filhos passando fome, minha mulher passando fome, pedia para os outros, eram os vizinhos quem dava comida para os meus filhos, eram os vizinhos quem dava leite para os meus filhos. Mas no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu passei a trazer leite para os meus filhos, então ele transformou a cachaça em leite. Foi nem Jesus, foi ele mesmo. Jesus opera na vida da gente. É uma transformação interior. Então, você, lembre-se disso, vós sois raça eleita. Você é eleito de Deus. Você é um privilégio. Você foi eleito por Deus. Você não foi eleito pelo PP, pelo PT, pelo partido do Bolsonaro, pelo partido do Lula. Você não foi eleito por nenhum desses partidos. Você foi eleito pelo céu. Você foi eleito por Deus. Que maravilha. Deus elegeu você. Eu? Foi? Mas eu me acho tão... É isso mesmo. É isso que Deus quer, que você se ache mesmo a si mesmo. Porque Deus só veio para salvar o perdido. O Filho do Homem veio para salvar, buscar e salvar o perdido. Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, os doentes precisam. Né? Depois ele diz aqui, sacerdócio real. Olha aqui, reinos. Nós somos um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Depois ele diz assim, nação santa. Quem é a nação santa? É a igreja do Senhor. A igreja de Cristo na terra. Não é a Vida para as Nações, não é a Batista, não é a Presbiteriana. É toda a igreja do Senhor na face da terra. A igreja do Senhor na face da terra. Não é uma denominação, existe a igreja local, a igreja visível, mas a igreja invisível, dos que vão ser arrebatados. E eles estão em vários lugares. Vários lugares. Eu acredito que até em muitas religiões aí, tem pessoas que são salvas, e porque eles ouviram daquela forma. Eles ouviram daquela forma. Né? Então ele diz aqui, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Preste atenção nisso aqui. Quando o diabo vier mexer com você, ele vai pensar, ele vai contar até 100. Porque quando ele olhar para você, ele vai dizer, peraí, eu estou mexendo em um povo que tem dono. Eu estou mexendo com uma pessoa que é propriedade exclusiva do Deus eterno. Eu estou mexendo com um povo que é propriedade. Eu já fui para terreiro, né? Já falei para vocês. Já em um tempo aí atrás da minha vida, frequentei. E um dia eu vi lá o cara incorporado com a entidade lá, e botaram o nome de uma pessoa lá, e a entidade falou, você é louco? Você vai mandar fazer trabalho para essa pessoa? Esse povo trabalha com anjo, com lágrima. Você é louco? Igual o diabo sabe que Jesus, lá dentro, entendeu? Ele sabe com que eles vão mexer. Né? E ele diz assim, ó, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para pregar o Evangelho, para falar do poder de Deus, para falar das suas grandezas, das suas maravilhas, para falar da salvação, para mostrar ao mundo que o Deus que não que eu vou me exaltar, eu sou melhor do que a pessoa. Tem muita gente que fica brigando com a pessoa que não conhece Jesus. A gente não ganha ninguém assim não, com briga não. A gente não ganha ninguém com briga. Está aqui o Wesley. Eu fui várias vezes, muitos anos que eu estou ali no Ipanema, né? Nunca já briguei com alguém lá por causa de religião. Nem falo em religião, vivo a minha vida e deixo o pessoal ver a minha maneira de ser.
Eu chego lá e eles todos são benquistos, tudo para a glória de Deus, não para mim. Então assim, a gente não precisa ficar... Olha, preste atenção, guarde isso com você. Deus não chamou ninguém para defender o Evangelho. Ninguém. Deus não precisa de defensor na Bíblia. Deus não precisa de defensor. Eu vou provar. Deus não precisa de provar nada. Deus não chamou a gente para ser defensor do Evangelho. Deus nos chamou para ser proclamadores do Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. Se a pessoa quiser crer, amém. Se ela não quiser crer, um dia ela pode vir a crer. Aí você vê crente aí brigando com a pessoa, você vai para o inferno, você não quis aceitar Jesus, vai para o inferno, aí pronto. Eu já vi muita gente fazendo isso. Brigando com as pessoas para que a pessoa aceite Jesus como Salvador. E não precisa disso. Quem converte é o Espírito Santo. Jesus não mandou nem eu nem você converter ninguém. Alguém já leu algum versículo na Bíblia dizendo que é para que eu vou converter alguém, que você vai converter alguém? Ele disse, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar. Nós temos que pregar. Agora quem vai converter, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então lembre-se, você é povo de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus, você é povo escolhido para proclamar o Evangelho. Para proclamar o Evangelho. Precisa ser poderoso. Tem gente que fica inventando milagre, forçando a barra. Deus não quer fazer, ele faz. Não precisa ficar forçando milagre, ficar usando Deus. Não precisa. Né? Ficar forçando a barra para dizer que teve milagre, que fez pular, espernear. Né? Não precisa nada disso. Deus, quando quer fazer, ele faz. Ele vai lá e faz. A gente começa a orar e daqui a pouco Deus faz. Quando vê, Deus fez. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradecer a Deus por essa palavra. E pedir que essa palavra fique gravada em nossos corações, em nossas vidas. Vamos deixar o Espírito Santo fazer a mudança. Eu preciso mudar. Olhe para dentro de você e veja onde você precisa mudar. Entregue isso para Deus. Senhor, eu sou teu discípulo, eu sou teu filho, mas eu ainda tenho isso aqui na minha vida que preciso mudar. Eu quero mudar. Eu quero ser um pai de excelência. Eu quero ser um esposo de excelência. Eu quero ser uma esposa de excelência. Eu quero ser um filho de excelência. Eu quero ser uma mãe de excelência. Fale com Deus. Às vezes a gente acha que está tudo certinho, mas quando a gente vai ver que tem tanta coisa errada na nossa vida, às vezes a gente só olha para o defeito do outro e quer mudar o outro. E nós? E o nosso defeito? Nós já olhamos para dentro de nós? Nós já procuramos ver quais são os nossos defeitos? Amém? Então vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer, meu Deus, e pedir que o Senhor venha sondar o nosso coração e ver onde nós precisamos de mudança. Veja na minha vida, Deus, me mostra as áreas da minha vida que eu não consigo enxergar, que necessita de mudança para ser um discípulo do Senhor, para dar um verdadeiro testemunho do Evangelho. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a vida de cada um dos irmãos e peço que o Senhor nos abençoe, peço que o Senhor venha derramando da Tua graça, da Tua unção, do poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Vem em nossas vidas, vem neste lugar, Senhor. Eu creio nas Tuas maravilhas, eu creio nos Teus sinais, nos Teus prodígios, eu creio que eles se manifestam ainda hoje, eu creio que o Senhor cura, eu creio que o Senhor batiza no Espírito Santo, eu creio que o Senhor entregou dons aos homens. Oh Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Manifesta a Tua presença, manifesta a Tua glória, faça-se a Tua vontade em nosso meio.
nome de Jesus. Obrigado, Senhor.